Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é Benedito Carlos dos Santos, mais conhecido popularmente como Carlos Negro, e vamos falar um pouco hoje sobre PNAB Cultura Viva, sobre o Departamento de Cultura aqui da cidade de Mairink, né? E estamos vivendo esse ciclo 2 da PNAB e já tivemos o edital de fomento de projetos culturais. Agora vamos para um edital de premiação de agora aqui não é projetos, mas são de um trabalho, de, como eu digo, gosto de dizer, do conjunto da obra que cada ponto de cultura fez durante esses últimos 2 anos, né? Os trabalhos serão premiados, os projetos que foram realizados por esses pontos de cultura, né? Enquanto eu aguardo um pouquinho aqui, ver se alguém lá do Fórum Permanente de Cultura vai entrar, eu passei o link. Já pedi desculpa a todos vocês que esse encontro era para ter ocorrido não agora, mas na quarta-feira, mas eu tive um pequeno imprevisto aqui, um pequeno acidente doméstico, nada grave, já superado. Então, não pôde ser na quarta, e estou fazendo hoje. Isso aqui vai ficar gravado. Está, nós estamos na página da cultura, né? Então, ficará ali gravado e também depois tem uma página no YouTube também, que é da Pinab Mairink, tá? Depois eu deixo o link que também fica lá, porque no Facebook, os vídeos, por exemplo, os mais antigos que nós tínhamos, de transmissões, o Facebook excluiu, não sei, tem uma nova fase aí de vídeos no Facebook, né? Então, é isso. Por enquanto não entrou ninguém ali do fórum, vou ver aqui no WhatsApp se alguém está reclamando alguma coisa aqui de não conseguir entrar. E aí a gente começa a falar sobre o edital, ponto a ponto, né, analisando como vai ser esse edital. Na verdade, esse edital, ele, assim como o de fomento, o texto dele, né, a forma dele, ele é um edital padrão fornecido pelo Ministério da Cultura, né? Então, não, a gente não inova em nada nesse sentido, porque nunca é bom, né? É sempre bom nesse sentido da participação, da transparência, da democracia, a gente ter previsibilidade. Então, é isso que a gente busca com esse edital padrão, né? Porque todo ano, basicamente, é a mesma coisa, tá? Então, quem participa, já participou, né, já está calejado. Acho que é por isso nem há pessoas do fórum aqui, porque muitos já participaram de editais de premiação, já sabem como é que é. Então, fica um assunto que para eles já é batido, mas é bom levar isso para as pessoas que estão agora se inteirando do que é um ponto de cultura e tudo mais, né? Bom, vamos compartilhar a tela aqui e começar a falar sobre esse edital. O arquivo já está aqui comigo. Deixa eu ver. Aqui mesmo. Na minuta padrão. Antes de mais nada, uma nova. Averiguando novamente se não tem mais ninguém, porque depois que eu entro aqui, fica difícil, né, olhar para quem está na sala de espera. Ah, que legal. Pelo menos fica aqui, dá para eu. Tá dando a barrinha, fica aqui, dá para eu ver. Muito bom. Creio eu que todos estão vendo o que eu estou vendo agora. Vou verificar aqui na página do Facebook como é que tá. Parece que estamos com um certo delay. Deixa eu dar um refresh aqui para ver o que vai aparecer. É isso aí. Tá aparecendo o que eu estou mostrando para vocês aqui. Aê, maravilha. Então, opa, deixa eu colocar meu amigo Carlos Pérez aqui na parada também. Boa noite, Xará, tudo bem? Tá me ouvindo? Se quiser falar um oi, agora é a hora. Opa, Ctrl Z. Nosso amigo do Silk Soul também entrando aqui.
Opa, assim que eu gosto. Mais gente caindo para dentro da sala. Deixa eu dar esse tempinho aqui para ver se está todo mundo dentro. Gente, está todo mundo me ouvindo? Só para saber se eu não estou falando às paredes. Tudo certo aí? Carlinhos Pérez, Ctrl Z. Por favor, falem boa noite para eu ouvi-los também um pouco. Opa, Boa noite, Carlinhos. Tudo bom? maravilha. Tá me ouvindo bem, né, Ctrl? Tô ouvindo Tranquilo? sim. Então tá bom. Bom, então é isso aí. Creio que todos estão ouvindo. Está aqui o edital padronizado, como o nome diz, né, de chamamento público. Ainda teremos um número. Ele muda um pouquinho esse texto aqui, né, porque é um texto que o Ministério da Cultura coloca. E no nosso edital ele vai o texto um pouco mais formal, né? Quer dizer, o texto formal do edital mesmo, né? Então, o edital realizado com recursos do governo federal, né? Parará, Política Nacional, Aldir Blanc, que é o significado de PNAB, para quem ainda não conhece, tá? E estamos muito felizes com o seu interesse em participar dessa política. E qual que é o objeto desse nosso edital? 4 iniciativas, atividades ou ações já realizadas por pontos e pontões de cultura. Estou aqui no 1.1, tá? Só para os termos da PNAB, de acordo com a Lei Cultura Viva, tá? Bom, Lei Cultura Viva é uma lei de 2014, que é uma lei de apoio a pontos de cultura. Pontos de cultura, sendo bem resumido, tá, pessoal? Até para a gente não se estender muito. Pontos de cultura é basicamente todo grupo que pode estar ou não dentro de um espaço físico, né? Aí você pode entender grupos de teatro de rua, circo, enfim, grupos, associações, instituições que trabalhem na área cultural, né? Ou mesmo coletivos. Coletivos, o que é um coletivo? Professores que se juntam, professores de diversas áreas culturais que se juntam para fazer um projeto em comum. Vários músicos de bandas e grupos diferentes que se juntam para fazer um coletivo, como o nome diz, e desenvolver projetos em comum. Esse coletivo precisa ter uma sede, um CNPJ, um espaço? Não necessariamente, mas ele deve ter o quê? Pessoas que estão ali né, participando, movimentando isso, e um projeto, né, de longa duração, né? Por exemplo, um grupo de música, vários músicos se juntam para dar aula de música, né? Uma banda sinfônica, né? Conhecemos uma, que é a nossa conselheiro Mairink, que se junta, que se une para, além de se apresentar, dar aulas, enfim. Ponto de cultura. Pontões de cultura. Pontões de cultura é uma coisa mais ampla, tem a ver com não apenas eu entendo que isso pode ser feito por pontos aqui da nossa própria região, que, em se unindo, por exemplo, vou citar nomes, MPF, Pátia, vamos supor, Casa Rosa Manjericão, enfim, vários pontos de cultura da região que se unem para poder fazer projetos em comum, trocar ideias e ali formar um pontão de cultura única onde eles compartilhem desses projetos, façam projetos juntos, enfim. Pontos e pontões. Tá? E a Lei Cultura Viva, que é lá de 2014, ela vem regrar o que é um ponto de cultura, o que é um pontão de cultura. Lá atrás se colocou que essa questão da formalização por meio do CNPJ era algo que pode ou não haver, né? Sempre também levando em consideração que, mas então ter CNPJ não quer dizer benefício algum a mais? Sim, claro que sim. Sempre os editais que envolvem pessoa jurídica geralmente têm valores maiores, também tem exigências maiores, né? Porque uma pessoa jurídica presta mais, tem um prestar de contas mais elaborado, mais minucioso, né? Então, há diferenças pontuais que aqui não cabe no momento, mas é isso, tá? O que cabe é vocês saber que ponto de cultura ele pode ou não
ter CNPJ, pode ou não ser uma sede, o que importa mesmo é ser um grupo que aplica projetos, tá? Aqui está explicando, né? A gente está explicando isso que eu falei, entidades de direito privado, sem fins educativo, grupos coletivos, sem condição jurídica, está explicando o que eu falei. Ah, e aí, por que premiação no caso, né? Por que uma premiação? Porque uma premiação ela envolve menos burocracia no que diz respeito a o que esse ponto de cultura vai fazer. Na verdade, você, como eu disse, ele está premiando o conjunto da obra, o que já foi feito, né? Então, tudo aquilo que foi realizado durante aqueles 2 anos, né, é premiado, né? Então, esse valor que esse ponto de cultura recebe, ele pode ser usado da maneira como aquele ponto de cultura melhor entender, né? Melhor acordar entre os seus participantes e tal. Não há um objeto definido, certo? Que é uma premiação. Aqui falando do prêmio, né? Do 1.4, falar de ponto de cultura até falar de base comunitária, né? Porque como se fala que não há necessidade de uma constituição jurídica, a gente está querendo, digamos assim, estar mais presente. Eu ia falar privilegiar, mas é uma palavra que não cabe muito bem. Mas a gente quer que esses pontos de cultura que não têm aquela formalização, que estão realmente precisando de um incentivo para poder para poder ter uma maior amplitude das suas ações, ter mais aulas, empregar mais professores ali da região, é, atender mais gente, né? Então, naquela comunidade, né? Então, quando se fala em ponto de cultura, principalmente o sem formalização, é isso que a gente está buscando. Não que aquele ponto de cultura continue naquela falta de formalização. Opa, deixa eu ver que tem mais gente esperando na sala. Admitir, admitir. Que eu acho que caíram e estão entrando de novo. Ah, é o Carlinhos. E eu acho que é o Toshi que está entrando aqui. O nosso amigo do Fórum de Cultura. Enfim, então, ponto de cultura e essa questão da base comunitária, da Lei Cultura Viva, né? É justamente isso que esses editais PNAB têm assim, o objetivo de mapear, de captar, né? Para priorizar a cultura da base comunitária, serão consideradas as seguintes ações, né? Serão atendidas ações estruturantes. E que são as ações estruturantes? Aqui, né? Fala que na lei diz intercâmbio, residências culturais, artístico-culturais, comunicação em mídia livre, cultura e educação, cultura e saúde, conhecimentos tradicionais, cultura digital, cultura e direitos humanos, economia criativa, criativa e solidária, livro, leitura e literatura, memória, patrimônio cultural, cultura e meio ambiente, cultura e juventude, cultura, infância e adolescência, agente cultura viva, cultura circense, certo? Ações estruturantes nessas áreas, o que são? Oficinas, aulas, circulação cultural, né, como projetos que passam por vários bairros, né, não somente se apresentando, mas, como eu disse, fazendo oficinas, né? A letra B, serão atendidas outras ações estruturantes definidas para as políticas e programas da Secretaria de Diversidade do Ministério da Cultura. Culturas indígenas, culturas de matriz africana, culturas populares, mestres e mestras, culturas tradicionais populares, culturas de mulheres, cultura hip hop, linguagens artísticas, gênero, diversidade, acessibilidade cultural, equidade, cultura e territórios rurais, cultura alimentar, urbana, direito à cidade, cultura de territórios de fronteira e integração latino-americana, o que tem a ver com as nossas cidades de fronteira aí, né? A desconcentração territorial e regionalização dos recursos, estou aqui, tá? Ocorrerá nos seguintes territórios e regiões de maior vulnerabilidade econômica ou social: regiões periféricas,
com menor índice de desenvolvimento humano, onde estão localizados empreendimentos habitacionais e programas habitacionais de interesse social, promovidos por programas do governo, assentamentos, acampamentos, regiões com menor histórico de acesso, territórios rurais, espaços comunitários, enfim, priorizar essas ações, nessas regiões, já dá para entender que justamente nós temos que ser não menos criteriosos com relação à qualidade do projeto, claro que não, mas abertos a entender que nós estamos com esse edital para captar pontos de cultura que estão ali, digamos assim, invisibilizados justamente pela falta de recursos, né? A gente teve até agora no grupo entrando a nossa amiga Lorena, que é da escola de samba ali da região de fronteira, né? A nossa região de fronteira com São Roque, né? Que nós recém ali descobrimos como nosso, né? Que estão lá sem ainda a formalização necessária. Então, é de coisas assim que a gente está falando, né? Além de outras mais que a gente pode encontrar por aí. Os recursos desse edital. Todo mundo já ouviu o que eu disse, né? Que é PNAB, e no valor de R$ 120 mil. Bom, aqui é importante dizer por que desse valor. Pessoal, a gente está fazendo esse encontro hoje, mas já aconteceu outras audiências públicas ainda no ano de 2025 para decidir não só que tipo de editais íamos fazer com o recurso da Aldir Blanc, né, da PNAB, né, desse ciclo 2 da PNAB, né, mas também o quanto destinar esses editais, né? Porque veja bem, a gente tem editais de vários tipos. Esse é o de premiação, premiação de ponto de cultura. Mas a gente podia ter o de premiação para agente cultural, né, que vai premiar um trabalho de um agente específico. A gente teve o edital de fomento ao projeto. A gente poderia ter tido o edital de bolsas, né, de intercâmbio, né? A gente poderia ter um edital voltado para projetos de pontos de cultura com formalização de CNPJ, né? Então, é um projeto de fomento um edital de fomento de projetos culturais. Poderia ter também, né? Mas optamos pela premiação, no caso de pontos de cultura. Porque o edital de fomento de projetos culturais, esse sim, de projetos culturais para pontos de cultura, ele tem exigências que é o quê? Um objeto pré-definido, ou seja, você tem que destinar o valor que você vai receber para um projeto que você já vai, que está ali desenhado, né? Você tem que construir um projeto que você vai realizar. E detalhe, na verdade, nem construir. É um projeto que já existe, né? Que você tem que identificar, olha, vamos realizar esse projeto, continuar realizando esse projeto em 2027 e especificar para onde vai cada centavo, né? Sem desviar do foco desse projeto, certo? Ele é exclusivo, então, para pontos de cultura formalizados com o CNPJ, né? E também exige, no caso, essa prestação de contas, como eu disse, mais detalhada e minuciosa, né? O que já excluiria, no nosso caso, alguns pontos de cultura, como a gente ainda tem, está para descobrir, que ainda não estão formalizados, né? Que ainda não estão formalizados. Então, como ainda a gente está numa fase inicial de editais, inclusive, a gente ainda não tem o Fundo Municipal de Cultura funcionando e com editais, com recursos nossos, para os nossos editais, por exemplo, de subsídio a pontos de cultura. Porque esse edital de subsídio a pontos de cultura ele cobriria a falta desse que eu falei de fomento de projeto, porque é um subsídio que você dá um ponto de cultura, esse ponto de cultura tem que estar formalizado, é um subsídio anual que ele recebe durante um período que pode ser maior que um ano, tal. A gente poderia pensar em editais assim,
desde que a gente estivesse já no nível de que a gente soubesse que temos vários pontos de cultura bastante consolidados, assim como a NPF hoje em dia, assim como a gente tem o Silk Soul, o Pátia, mas a gente ainda pode descobrir outros ainda que temos por aí, né? E a premiação também, o dinheiro destinado ao ponto de cultura pode ser usado da maneira como o ponto de cultura quiser usar. Não precisa ser um projeto específico, pode ser manutenção do local, compra de materiais, instrumentos, insumos, pagamento de pessoal que vai trabalhar no desenvolvimento desses projetos, cachês, né? Desenvolvimento de outros projetos durante o ano. Então, te dá uma mobilidade maior de ação. Então, é por isso o recurso foi definido lá atrás como R$ 120 mil, até mesmo porque a gente teve essa questão do edital de fomento de projetos culturais, que aí a gente aumentou o número de selecionados ganhando R$ 20 mil, né? Que o ano passado foram só três, esse ano foram seis, né? E aumentamos também outras faixas, né? Mas é tirar de um santo descobrindo outro, né? Como a gente fala. Então a gente teve que diminuir a quantidade de pontos de culturas premiados, né? Para poder cobrir um pouco o edital de fomento. Mora aí a necessidade da gente ter o nosso Fundo Municipal de Cultura para que tenhamos mais editais, né? Então é isso. Recursos limitados. A explicação desse valor que está aí é essa. E aí, muita coisa do que eu falei aqui para vocês já está nesses itens aqui. O prêmio concedido a coletivos informais representados por pessoas físicas, uma coisa importante, né? Não terá retenção de imposto de renda, sendo o valor depositado por meio de ordem bancária, tarará, que vai estar no anexo, né? O valor concedido às pessoas jurídicas não terá retenção na fonte de imposto de renda, sendo depositado, tarará, né? Podendo haver, olha, isso aqui é importante, podendo haver incidência posterior do tributo, cujo recolhimento ficará a cargo da entidade, caso esta não desfrute de isenção expressamente otorgada por lei. Isso no caso, que não é o nosso aqui, mas é bom destacar, de ponto de cultura que porventura viesse a participar como pessoa jurídica, tá? Então, não há retenção agora. Mas, na verdade, no caso de pessoa jurídica, essa retenção só não é garantida posteriormente, né? Porque o ponto de cultura precisa desfrutar dessa isenção expressamente otorgada, né? Então, o ponto de cultura tem que estar isento, tá? No pagamento não é descontado, mas futuramente esse ponto de cultura, pessoa jurídica, pode ter caso esse não desfrute dessa isenção. Caso tenha disponibilidade orçamentária, tal, pode ser sim suplementado, tal. Nosso caso esse ano não, porque como a gente tem sempre a questão de fazer. Opa, deixa eu colocar a Luana aqui na sala, né? O nosso caso só não vou dizer que não pode ser esse ano, é mais difícil de ser suplementado, o item 2.4 aqui, né, de a gente ter um valor maior, porque é no ano anterior, ou no início do ano, que a gente faz como é que fala, adequação orçamentária, né? Então, todos esses valores que estão aqui, eles já estão no orçamento. Se a gente quisesse suplementar, teria que fazer novamente uma adequação orçamentária. O que não dá para garantir, porque a gente vai estar ali no final do ano, tal. Então, fazer nova adequação orçamentária talvez não seja possível, né, para esse ano, tá? Mas a gente sempre vai ter essa sobra de recurso, porque a conta é de rendimento, né? Sempre quando a gente faz um edital, o valor que está lá na conta já rendeu um pouquinho. Então, sempre a gente tem um pouquinho mais. E sempre vai para o ano que vem, né? Que vai para o outro ano, que nem esse ano a gente já teve, né? Uma sobra. Vamos ver quanto isso tem no final do ano, que dando tempo de haver uma adequação orçamentária esse ano, eu falo que não é garantido, não dá para garantir que haja tempo, mas se der, a gente faz um edital ainda esse ano, mais um, né?
ou fica para o próximo ano, a gente vê o quanto tem, aí sim, né, fazer um edital de um valor maior. Gente, e na verdade, esse caso tá, vai ser a primeira vez que vai acontecer, a gente ter um valor maior, né? Vai ser a primeira vez no próximo ano, por quê? Porque até então, ano passado, a regra era: sobrou dinheiro, devolve, né? Para o governo do estado ou para o governo federal. Sobrou dinheiro da PNAB, devolve. E já agora, nesse ciclo 2 não. O que sobrou do ciclo um a gente pôde ficar, né? A gente só não deu tempo de fazer essa adequação orçamentária com o valor que sobrou do ciclo um, porque a gente já estava nesse ano, né? Quando essa coisa toda foi sedimentada, consolidada. Olha, podem ficar com recurso realmente, né? Então aí rola um monte de coisa que felizmente não deu. Mas para 2027 vocês vão perceber que o dinheiro da PNAB vai ter um pouco mais, por quê? Porque esse ano a gente pôde ficar com recurso do ciclo 1. Tá? Mas enfim, a gente vai conversar sobre isso mais para frente novamente, tá? Vamos seguir o edital aqui. Bom, certificação como ponto de cultura. Como eu já dizia em editais anteriores, o edital de premiação de ponto de cultura, ele não é automático, mas ele certifica o ponto de cultura como ele já dá a certificação como ponto de cultura para o MINC, né? Do MINC. Ele já gabarita. O ponto de cultura só não vai ter ainda, por quê? Porque é uma plataforma que está sendo construída para nós gestores ainda. Eu acho que terminou a construção dela agora, que é o quê? A gente pegar, eu estou fazendo isso, tá, pessoal? Pegar toda a nossa, todos os premiados, né? E agora que a gente vai prestar contas do ciclo um, vai passar todo mundo que foi premiado, todos os projetos, todos os pontos de cultura que ganharam. Então, agora, nessa prestação de contas do ciclo um, vai passar todas essas informações lá para o Ministério da Cultura. A gente tá, essa plataforma foi construída, então estou tudo planilha por enquanto, né? Então, passando essas informações, os pontos de cultura que foram premiados no ano passado, o MINC já vai ter essa informação, ó, estão certificados. E aí, provavelmente, em breve, aí vocês terão. Mas nada impede, né, como bem fez a MPF, e acho que, eu não sei se a Luana já fez também, ou está no processo, nada impede de vocês já irem fazendo isso, né, tirando a certificação de ponto de cultura, tá? Porque esse processo via edital de premiação também vai acontecer, só que está sendo mais lento, por quê? Porque agora que eu estou prestando contas do ciclo um, né? E passando todas as informações do que aconteceu aqui. Então, agora que eles vão ter essa informação, olha, os pontos de cultura de Mairink que foram premiados estão certificados. Tá? É isso que está dizendo aqui nesse certificação como ponto de cultura, tá, gente? Ele está falando que vai ter, obviamente, só corre, né? Não somente se o ponto de cultura foi premiado, né? Porque eu estou passando a informação de todo mundo que foi inscrito, né? Todos os inscritos tal, no caso. Então, todo mundo que tirou 50% a mais, está dizendo aqui, ó, que obteve pontuação a mais de 50%, né? Já está pré-certificada, né? Então, pelo que eu estou entendendo disso aqui, não é necessário você nem, inclusive, ter sido premiado, porque às vezes a premiação é tipo assim, né? Que nem o nosso aqui, são apenas 4. Mas vamos supor que, sei lá, esses 4 foram entre notas lá entre 8, 9, 10, enfim. Mas teve gente lá com 6, 7 também, né? Que não conseguiu o prêmio, mas tirou nota suficiente para obter a certificação. Então, vão mandar toda essa informação para lá e eles vão saber que quem teve essa nota superior nos critérios de avaliação, 50% e tal, também está certificado. Ah, barará, gente, eu não vou ler tudo isso aqui, que é o que eu acabei de falar, tá? Vou passar ponto a ponto aqui, mas depois vai estar disponível para vocês, vocês vão poder ter acesso a isso aqui. Porque realmente está falando da certificação. Aí, deixa eu ver se tem mais uma coisa super. Caso de não certificado e não obtenha pontuação mínima, né, ah, será desclassificado. Então, não obteve a pontuação mínima, então não tem jeito. Ah,
É na etapa de habilitação, né, que você apresenta toda a documentação, para ali. Parará. Esse edital, novos, aqui está meio confuso, gente, mas ó, esse edital não certificará novos coletivos, né, caso o coletivo não seja anteriormente. O que quer dizer aqui? Ele não certifica automaticamente, vai ter que ser analisado lá por eles ainda, certo? Diferente do processo que você faz, que a NPF fez, né? Que ó, a hora que você obtém a certificação, está certificado e pronto. Aqui tem que passar pelo edital, certo? E depois vai passar pela análise deles ainda. Pelo menos por aí. Vamos lá. O material que eu vou enviar para lá, a emissão simplificada após o envio da relação de consulta de cultura. É tudo que eu falei para vocês, acabei de falar agora. Quem pode participar do edital? Pontos e pontões de cultura certificados, obviamente, né? Certificados sem, com ou sem, né? Sem, com ou sem constituição jurídica. Os FIPS, né? Com CNPJ. Muito cuidado com isso, né? Com CNPJ, mas que tenham atividade cultural, porque senão aparece sempre outras atividades, atividade sociocultural, ok. Como a gente viu lá em cima, né? Tem cultura e saúde, cultura e meio ambiente, cultura e tudo, né? Cultura e matemática, cultura e escambau. Mas tem que estar a cultura pro meio, né? Pode ser finanças, a organização social na área de finanças, né? Não dá. Coletivos informais, representados por pessoa física, que desenvolva, articule atividades culturais em suas comunidades e ainda não estejam certificados, como eu disse. Pode participar. Será certificado por meio do edital. Automaticamente? Não, tá? Automaticamente não, porque o link depois vai analisar tudo que eu enviar, obviamente. Em todos os casos, importante, ó. Em todos os casos, é necessário que as entidades e coletivos comprovem no mínimo 2 anos de desenvolvimento de atividades culturais na comunidade local, por meio de fotos, material gráfico, publicações, imprensas, entre os outros meios eletrônicos obrigatórios, né? Possam certificar isso. Quem não pode? Gente, se alguém tiver uma dúvida, ponto, pode me parar, tá? Vou dar um tempinho de respiração. Quem não pode? Coletivos informais representados por menor. Pessoas físicas e MEI, certo? Ah, mas tem coletivo que também é MEI. Gente, a gente tem uma diferenciação a fazer que acho que é importante aqui, certo? Nós sabemos que há muitos associações, coletivos, instituições, bares, tararara, que sim sobrevivem do quê? Da venda de bebida, da venda de comida, da venda de camiseta, da venda de tudo. E por isso, o que fazem? Abre um MEI para poder receber, para poder ter conta jurídica, para poder. Mas, ao mesmo tempo, esse local, essa instituição, esse grupo, esse tudo, ele está realizando atividades com os agentes culturais locais. Atividades que podem ser várias, né? Desde elaborando produzindo uma peça de teatro, produzindo um festival, produzindo uma oficina dentro do seu espaço, fora, né? Então, o fato não é o fato de ser MEI, é o fato de ser só MEI. E aí não funciona. Se a pessoa só tem um bar e tem música ao vivo e não faz mais nada, é uma coisa. Agora, se a pessoa tem um ponto de cultura que também é, além de tudo, um bar, ou tem um ponto de cultura que, além de tudo, um café, ou além de tudo, sei lá, um snack house, mas lá tem atividade cultural, tem espaço, tem um palco, tem desenvolvimento de projetos. Então,
há uma diferenciação, porque, gente, ninguém faz nada de graça, ninguém vai sobreviver do vento, do voluntariado, né? Então, a gente tem que ter um pouco há esse bom senso, né? Há esse bom senso, pelo menos da minha parte, enquanto, né, aqui, estando enquanto gestor, né? Porque às vezes há essa questão que se confunde. O fato não é ser MEI, é ser só MEI, né? Então, feita essa distinção, essa aspas, instituições privadas, tá aqui, ó, instituições com fins lucrativos, de ensino, pesquisa, tal, não pode participar. Tá? Se for só fins lucrativos, não dá daquele seu, por exemplo, do objeto cultural, fins lucrativos do seu objeto cultural. Acho que compreendemos toda essa questão, né? Entidades vinculadas a equipamentos públicos. Então, gente, vamos supor que lá na frente a gente tem o nosso edital de subsídio cultural. O subsídio vai, obviamente, vincular esse ponto de cultura à, à prefeitura. Então, é tudo coisa que a gente tem que pesar lá na frente também. Então, o ponto de cultura que é subsidiado, entenda-se vinculado. Então, esses pontos de cultura que tem, já recebem subsídios de editais locais, também tem esse impedimento do edital da PNAB. Importante falar isso agora que no futuro, quem sabe é vontade nossa de ter esse edital de subsídio também, né? É, fundações mantidas por empresas, o Sistema S, instituições privadas sem fins lucrativos e coletivos informais. Instituições privadas sem fins lucrativos e coletivos informais que não possuem experiência mínima, tá? Tem dois pontos, tá? Que não possuem experiência mínima de 2 anos. E aí, ó, tem uns impedimentos aqui, dessas aqui, né? Coloca que possuam agente público no seu quadro societário, né? Que possuam agente servidor público vinculado, né, na diretoria, ou mesmo membro do legislativo, ou seja, tem agente público vinculado na diretoria, no quadro societário e tal, dessa entidade que poderia participar, já não pode mais. Então, há esse impedimento apenas nesse sentido. Claro, para evitar o conflito de interesses, né, pessoal? Então, é natural. Partidos políticos, membro de comissão de seleção, membro de comissão de seleção, não membro do conselho, tá, pessoal? Porque senão a gente já. Ah, tá aqui, inclusive, ó, tá? Membro do conselho pode concorrer. Então, é só os da comissão de seleção. O que a gente está fazendo agora, certo? A participação de membros de entidades, coletivos, parari, parará. Nas consultas públicas, como essa que estamos fazendo agora aqui, deixando o edital, né, abrindo ponto a ponto, falando dele, não significa que vai inviabilizar que vocês participem dele depois, né? Então, estamos aqui apenas dando, digamos, esclarecendo ponto a ponto, né? Etapa de inscrição. Opa, aqui é importante, ó. Pretendemos que seja de 24 de agosto a 25 de setembro, tá? Salvo algum atraso, é isso. Já na semana que vem. Esse período de inscrição. Formulário eletrônico, tá? Uma inscrição no ponto de cultura, obviamente, certo? Pode, caso qualquer problema, eventualidade, erro, tal, está aqui os contatos, tá? Pode mandar por e-mail, pode mandar por WhatsApp. Deu problema, deu erro, tá aqui. Para sanar dúvidas, tá aqui. Entregar a inscrição, parari, parará. Certo? O que vai enviar junto com o formulário? O formulário e o material de comprovação, tá? Tudo que é mais de habilitação é caso seja aprovado. Tá? No momento da inscrição é isso, o formulário e os que você vai colocar lá para comprovar links, folhetos de anexar,
folders, fotografia. O melhor que seja link, né, para poder pesar menos, né? Uma coisa importante, né? Sempre os arquivos menores que 10 megabytes, tá? Que é o limite. Aqui uma coisa importante, ó. Deixa eu voltar aqui. Ver informações. A comprovação por que meio que é. O que eu falei aqui? Por tudo que for possível. Por tudo que for possível. Uma coisa que é importante, por exemplo, a feira de artesanato, antes, né? Agora não, agora tem bastante registro fotográfico e tal. Mas o que adianta também é declaração de próprio punho de pessoas que sabem que aquele ponto de cultura que participam das atividades, tal. Declaração do próprio punho também funciona. O que é importante? Pelo menos uma comprovação que indique data anterior a 2 anos em relação à publicação a esse edital. Ou seja, 24 de agosto de 2024. O que isso delimita, né? Que não seja uma instituição que tenha que, por exemplo, mas funcionava muito bem lá no século passado, nos anos 2000, mas já faz 3 anos que não tem atividade. Então, não, não que eu não possa participar, né? Mas não recomendo, né? Muito mais difícil. Tá aqui falando que é muito mais complicado, por quê? Porque indica inatividade durante um tempo muito grande, né? Vai disputar com gente que está em atividade há mais tempo, que está ali, né? Então é importante essas comprovações atuais, né? São importantes as comprovações atuais. Gente, se me permitem, eu vou pular um minutinho aqui para o Facebook, ver se tem alguém acompanhando, só de curiosidade. Vai que tem, né? Alguém acompanhando lá e fazendo perguntas. Mas vejo que não há. Então, eu continuarei falando aqui. Se houver, depois respondo, mas fiquem sabendo que podem deixar perguntas aqui, depois eu leio e respondo. Opa, a Thaís, olha só. Acabou de chegar do serviço e já está entrando aqui na sala também. Thaís Dantas, boa noite. Voltando aqui. Opa, pronto. Tá, aí. Aqui. Tem o link lá, quem já está cadastrado no link, né? Já vai ter esse link aqui, ó. E pode citar aqui lá. Provavelmente quem está cadastrado já abarrotou de material ali, né? Porque é muito bacana. Gente, próximo sonho nosso aqui, então, tá preparado para levar para a TI, é a gente ter esse mapa do cadastro nacional aqui, mas a nossa página desse mapa aqui, para poder ser algo, né, padronizado com o que tem em todas não, né? Poucas tem ainda, mas com o que tem no Sistema Nacional de Escultura, que é esse mapa do cadastro nacional, vai ser o mapa nosso municipal, ser o mesmo cadastro. Espero que depois que passar essa conferência, resolvidos os problemas mais urgentes, né, questão do fundo, questão da link, a gente vai para essas outras questões aí de plano de cultura, melhorar o nosso cadastro, enfim. Em caso de candidatura como. Deixa eu ver o que eu estava falando mesmo aqui. Parará. Em caso de candidatura como grupo coletivo, tarará, a tal da declaração que eu falei para vocês, né? Se você vai se candidatar como um grupo ou coletivo sem, digamos assim, a formalidade, né, do CNPJ e tal, a declaração de representação é importante, assinada e preenchida pelos participantes todos, né, do coletivo. Todos não, mas por, sei lá, 15, 20 pessoas que possam confirmar a atividade daquele coletivo, tá? Autodeclarações, pessoas conforme, tem lá os anexos, tá? Autodeclaração de pessoas pretas e pardas, tal, e outros documentos que forem necessários. Isso, na verdade, é o que vai, né? A declaração do coletivo sem formalização,
Caso for disputar por cotas, a declaração, o formulário de inscrição e o material de comprovação. Isso é que vai no momento da inscrição. Certo? Gente, uma outra coisa também importante, a inscrição por vídeo. Ah, eu não consigo preencher o formulário, tenho dificuldade. Como posso fazer a inscrição por vídeo? Que na verdade vai ser o quê? Abrir uma chamada por WhatsApp ou você agendar uma entrevista comigo mesmo, que a gente leva a termo essa sua inscrição, certo? Mas é possível também, tá bom? Para que realmente não haja nenhum impedimento das pessoas se inscreverem, tá? Então, cara, tô com dificuldade. Pode me ligar, a gente abre uma consulta por vídeo, a gente marca um agendamento presencial, a gente, enfim, vai até a pessoa para tentar explicar se for o caso, tentar fazer junto, mas que não seja a dificuldade um impedimento, tá bom? Ah, tá tudo aqui escrito. É isso aí, tá bom? Estação ferroviária, onde a gente pode se encontrar, tá bom? O agendamento. É, eu já disse isso lá, apenas uma inscrição por proponente, por coletivo, por entidade. As cópias têm que estar legíveis. Não nos responsabilizamos pela falta de internet, né? Própria, enfim, deu problema na internet. Não deixem para a última hora por conta disso, né? Porque depois, durante todo o período, eu estou sempre disponível, inclusive na última semana, mas a última semana é sempre problemática, tá? Porque os problemas acham de dar todas nela. E é isso. Parará. Ao se inscrever, a entidade aceita todas as regras. Então, todas as leis que estão nos regendo hoje, né? Normativos, tal, todo bonito falar, né? Arcabouço legal está descrito aqui, né? Para que, caso haja qualquer dúvida jurídica, por exemplo, agora no banco mesmo, né? Sempre tem, mas agora acho que não vai haver mais a questão. Ah, mas a questão das taxas, é descontado ou não e tal, né? Então, dessa vez, a gente apresentou tudo isso, né? Falamos. E realmente não é automático. Se desconta a questão do imposto de renda e tal. Nunca foi automático, mas tá vendo? A legislação é toda nova. A instrução normativa de 12, número 2 de 2024, decreto de 2023, isso aqui é de forma de 2024 e tal. Então, quer dizer, nem todas as instituições nacionais e tal, bancos, estão sabendo de tudo essa normativa. Qual que é a nossa luta diária aqui enquanto gestor? Levar essa informação, inclusive aos órgãos. Né? Poxa, não pode descontar, não pode ter taxa, não pode ser aquilo e tal, enfim. Mas está aqui. Há um regramento para tudo que a gente falou agora. Nada foi tirado do nada. Tudo regrado. Gente, eu não vou me ater agora à explicação de cotas aqui, porque a gente, das 4 vagas, vocês vão notar lá. Poxa, mas vai só ter uma na ampla concorrência. As outras vão ser todas para. As outras 3 vem uma em cada, né? Só que assim, a gente tem que ter exata noção, e isso aconteceu nesse edital passado, que é o quê? Nem todo mundo que se indica como cota consegue ter a pontuação. Porque o que importa é o projeto, pessoal. O que importa é o projeto ter, no caso aí, né? Ter histórico, ter material, ter bagagem. Não é simplesmente o fato de ser cota, tá? Então, não se assustem com isso. Não se assustem com as cotas. Porque teve a questão de que teve muitas vagas de cota que acabou indo para ampla concorrência, né? Aliás, a maioria da vaga de cota foi para ampla concorrência. Pessoal, um segundinho só, porque estão querendo falar comigo aqui em loco. Não? Tudo certinho? Ah, então tá bom. Então é isso. Então, quer dizer, às vezes a gente vai ter a vaga lá nas cotas. Pessoa com deficiência, indígena e tal. Mas a gente vai ter essa pessoa
vai ter esse ponto de cultura? Hum, Pelo mapeamento que tivemos, até agora, não. Mas, assim, é algo que também não podemos mais fugir dessa realidade de ter as cotas. E até mesmo porque vocês perceberam lá em cima a questão da base comunitária, né? Então a gente pode ter a questão, vamos pensar aqui, Casa dos Guardiãs. Casa dos Guardiãs. Né? A Luana é a proponente, muitas vezes. Ela não é exatamente uma cotista, mas trabalha com, mas os projetos são voltados a a MPF, é a mesma coisa, né? Trabalha com tanto com a PAI, quanto com o Instituto Granada, quanto com outras entidades que atendem. Então, nós, enquanto gestores, né, enquanto pessoal que está lá, né, nessa coisa toda, não é só ser, é atender, tá? Porque só ser, nesse caso, de agricultura, não adianta, tá? É o atender, tá? Deixa eu ver se eu falei tudo aqui. Submeter o regulamento legal. Possui dirigentes majoritariamente compostos por indígenas, tal, destinados também. Eu já disse composto, né? E que fazem, que atendem. Já falei. Aqui está falando que se tiverem suficiente para a concorrência, não ocuparão vaga por cotas, né? Em caso de desistência, vai para a concorrência. Se não existirem inscrições, cumprimento vai para a cota. Não tem cota indígena, mas tem dois lá de cotas negras. Então a indígena vai para a cota negra, entendeu? É, então a gente tem PCD, indígena e negro. De repente não tem PCD, mas tem dois indígenas, vai para as cotas indígenas, ou tem duas cotas negras. Aí a gente vai ter que analisar a questão da pontuação, tá? Mas vai passando para as cotas até sim ir para a ampla concorrência essa vaga, tá? Na caso de estar sobrando lá em uma, que não tenha inscrição apta ou que não tenha inscrição mesmo, certo? Parará. Aqui, ó. No mínimo 30% de inscrições apresentadas com trajetória declarada e comprovadamente ligadas à cultura, tá? Então não é só ser, como eu estou falando, é atender, né? Quando a gente fala isso. E às vezes esses percentuais aqui me colocam também numa encruzilhada, porque, por exemplo, às vezes vai ter, sei lá, não vai ser o caso, mas eu vou atender cota, mas vou ter que atender também a questão da base comunitária, né? Então tem todas as questões aí envolvidas que a gente vai ter, a gente pesa na hora da seleção. Discute-se com o parecerista, analisa-se também isso, né? Bom, aqui está falando que a deficiência, né? Que se considera como, né? Etapas da análise. Etapa de seleção, etapa de habilitação, que é onde vocês vão trazer os documentos todos, aqueles que certidão de negativa, lá a gente vai ver a questão das cotas também, enfim, né? Os documentos de residência, enfim. Isso é só duas etapas, sempre assim. Etapa de seleção de candidaturas. Desculpa, pessoal. Entende-se por seleção, os coletivos selecionados, que é a etapa depois que todo mundo, os selecionados estão lá no grupo, pessoal, e a gente é que começa a discutir quando vai entregar documento, quem está pré-certificado, quem não está. E depois, caso haja algum problema, a gente depois vai chamar o suplente. Essa etapa de seleção é que os selecionados passam por esse crivo aí, né? De saber se todo mundo ali reside mesmo na cidade, enfim. Essa etapa de seleção que, no caso do edital 9 agora, estamos nela, quer dizer, já passamos, né? Todo mundo já abriu conta bancária. Ficam proibidos de participar da comissão de seleção.
Quem tem interesse pessoal na premiação, quem está envolvido, obviamente, nas. Opa, seu Hugo Oscar entrando na sala. Quem tem interesse pessoal na premiação, quem tenha participado com a realização de atividades relacionadas à iniciativa cultural, inscrição determinada. Quem tenha participado da entidade inscrita nesse edital nos últimos 2 anos. Aqui é um ponto que a gente pode discutir, que na verdade a gente tinha falado né? Mas vou deixar aqui limpado. Estejam litigando alguma coisa judicial, com a prefeitura, com os órgãos públicos, né? Isso aí a gente vai ver na certidão negativa de débito, aquela coisa. Litígios judiciais com órgãos administrativos, certo? A comissão vai analisar as candidaturas observando os critérios de pontuação, o quadro de avaliação. A entidade do coletivo que não esteja certificado pelo Ministério da Cultura e não atenda os requisitos, que não atenda os requisitos, não estejam certificados. Tá? Que é um pouco redundante, pessoal, mas a pontuação máxima é 100. Foi no mínimo 2 pareceristas, tá? Então, são 2 que analisam, a gente soma, tira a média. Certo? Desempate. O desempate, vocês veem que tem lá os critérios, né? Que no caso são de A a R. Né? A gente tem lá vários critérios. Então, como é que é feito? Empatou em pontuação, a partir do critério A, que é a qualidade do projeto, tá? Depois os critérios eles vão, conforme vai de A a B, diminuindo, até o R, diminuindo em questão de importância, vai. Então, quem tiver maior pontuação no A, no caso, aí é o que vai passar. Tá empatado no A, é quem tem maior pontuação no B. Tá empatado no B? No C, maior pontuação no critério C, e assim por diante. Esses são os primeiros critérios, o primeiro critério de desempate, a maior pontuação em cada critério ali, certo? E decrescendo. Depois disso, o que, que é? O que, que é maior tempo de atividade cultural comprovada? E depois disso é o sorteio. Depois tem os critérios de desclassificação, formulários que não foram preenchidos devidamente, enfim, projetos que tenham preconceito e não tenham a população mínima de 50%, lá no caso 50 aqui, né, que é 100. Resultado, no Diário Oficial, no canal Maíra Cultural, decisão de recurso sempre passa pelos pareceristas e por nós também, né? Os recursos que são colocados, certo? É isso que está falando aqui. Enviar recurso no prazo, né, para que seja avaliado. E os resultados aceitos ou não aceitos estarão publicados, ou seja, né, tem o primeiro resultado parcial, prazo de recurso e depois, finalmente, o resultado final, que vai estar no diário oficial e tal. Etapa de habilitação. Etapa que a gente falou, que é de entrega de documentos, né? Ela é eliminatória, pessoal. Então, né, não entregou documento, a gente tem que eliminar. Costumamos ser bastante pacientes, mas, né, pacientes no sentido de que a gente espera, é o protocolo, né? Porque, por exemplo, todos sabem que nem sempre o protocolo, a certidão municipal não sai justamente no prazo. Então, obviamente, a gente aceita protocolos, né? Poxa, tive um problema com o meu, sei lá, explique-se e a gente analisa tudo direitinho. Mas é eliminatório, então só não pode não entregar. Que mais?
Tem um prazo aqui, 5 dias úteis, né, para entregar tudo, certo? Tá aqui. Estatuto. Bom, tem documentos aqui, pessoal, que vocês vão ver que são em casos de entidades formalizadas, tá? Mas, ó, ata de dirigente. Geralmente, quem não é formalizado também faz algo nesse sentido, né? Mas RG, vocês estão acostumados já com a minha ambiente familiar, né? Então, esse choro que vocês estão escutando, espero que não esteja atrapalhando muito. Mas é a minha pequenininha aqui do lado dando seu parecer também, tá? Mas aqui estão os documentos. Em caso de candidatura como coletivo, RG e CPF dos membros do coletivo. Indicaram lá que assinaram, né? Então, dos que assinaram, RG e CPF, tá? E no caso de quem tem um certificado, certificado, certo? Certificado do ponto do Ministério da Cultura. Parará. Tá falando. Instrumento de mapeamento, certificado, rurais, secretado. Aqui, ó, no caso, tá falando de reconhecimento enquanto ponto de cultura pelo MINC, tá? Não se assustem com esse item aqui que não tem a ver. Não seriam aceitos outros cadastros, mas está falando, no caso da Política Nacional Cultura Viva, e no caso do mapeamento do Ministério da Cultura, certo? Para ser reconhecido por eles lá, Ministério da Cultura. Para as entidades pré-certificados, orientamos a fazer a inscrição no cadastro para facilitar o processo de importação da lista, do resultado final, que os gestores deverão enviar no espaço do gestor, é o que eu falei, né? No espaço do gestor, certo? Então, quer dizer, quem quiser ir se adiantando, né, orientamos a organização a fazer a inscrição no Cadastro Nacional. Assim, quando nós enviarmos para lá, certamente o nosso material, vocês já estarão certificados por eles lá, né? Parará. Tá falando com o CNPJ? Aqui, ó. For com o CNPJ. Vamos inscrever com o CNPJ. Aí, isso aqui. Vamos escrever sem CNPJ. É aquela declaração. Declaração assinada por diretores, por participantes, tal, né? Comprovação de endereço para fim de habilitação poderá ser por meio de contas relativas à residência, à sede da instituição cultural, se for o caso, né? Porque tem aquele caso, né, gente? A região de fronteira lá mesmo, né? Nossa região de fronteira, que é ali no Marmeleiro, né? A escola de samba fica na nossa quadra. Ela se reúne lá com pessoas da fronteira, tanto de Mairi quanto de São Roque e tal, mas é uma escola de samba de Mairi, né? Então a gente vai ter um caso ali que trata o quê? A instituição está no nosso endereço, mas já tem muita gente participando ali na fronteira que vai falar, poxa, mas a rua aqui começa em Mairi e termina em São Roque. Mas é um caso que a gente tem a instituição na nossa cidade, né? Então, por isso fala aqui, quanto relativas à residência, ou no caso da instituição sediada no nosso caso em Mairink, pode ser o endereço da instituição também. Aqui. Quando pode ser dispensada, no caso, o comprovante de residência? Se for nômade, eu digo. Nômade, como é que é o nome? Esqueci. Falei, não é nômade, não, gente. Cigano, né? Povos, quilombolas, aí, ó, ciganos. Falei, nem li. Nômade, tá aqui, ó. É isso. Porque às vezes há esses grupos de circo, né? São de Mairink, mas, poxa, circulam toda a região, fazem o Brasil, passam por várias cidades tal. Mas os seus trabalhadores culturais são da cidade de Mairink, né? Por mais que rodem aí. E a gente conhece. A gente tem músico, a gente tem grupo de teatro,
além do grupo de ciclo, tem, muitas vezes pode ter essa característica nômade, itinerante, enfim. Se for o caso, a gente vai solicitar documentação adicional, né? Consider- consultar regularidade fiscal, blá, blá, blá. Será permitida a substituição dos representantes desde que conte com a decisão, né? No mínimo a maioria, integrantes do coletivo e tal. Enfim, a gente só teve alguém me chamar. Parou a transmissão? Deixa eu ver. Todos estão me ouvindo ainda ou não? Voltou? Ah, legal. Acho que foi só uma queda momentânea aqui. Peraí, bebê. Já Voltar. vem, Um minuto. já vem, já vem, papai já vem. Papai já vem. Peraí que agora eu travei aqui. Eu saí do documento, pessoal, mas vamos ver, já vai voltar. Espera. Deus. Opa. Deixa eu terminar, esperar o negócio girar aqui, porque a gente teve só um caso triste, né, de substituição de proponente e tal, né, Xará, que foi no caso dos projetos, né, do ano passado e tal. Infelizmente, né, tivemos a perda do Tia Francisco, a perda do Jorge e tal. E aí é isso que eu falo para vocês, a gente, poxa, sentou, conversou internamente, né, e agora os projetos estão sendo realizados, tudo mais. Então, há tudo isso que a gente pode considerar no futuro, mas no caso da candidatura de ponto de cultura, no caso de ter que mudar o proponente, aí também tem que haver a, a concordância, obviamente, do pessoal que está no coletivo, tá? Então é isso. Então primeiro tem que haver concordância do pessoal do coletivo, ó. Ou teve que haver uma mudança de proponente, porque infelizmente a pessoa mudou para outra cidade, enfim. Estamos colocando fulano de tal agora. Isso é apresentado para a gente, é analisado, né? Então, sem problema. É, etapa de habilitação publicada no Diário Oficial e tal. Aqui tem o pós-habilitação, pós-tudo, né? Pós-habilitação, pós-tudo, é publicado no Diário Oficial. Já falamos disso lá em cima, né? Do resultado final. Já falei sobre o remanejamento de vagas, né? Não havendo candidatura para atender o número de vagas previsto para cada cota e categoria, as vagas disponíveis poderão ser remanejadas para outras cotas e categorias. Falei disso lá, né? Vai remanejando as cotas caso não haja projetos aprovados naquela categoria, na cota, enfim, né? Na etapa da premiação, o prêmio está condicionado à existência de disponibilidade orçamentária. Temos. Para evitar a concentração de recursos, visando a abrangência, tarará, o grupo coletivo de instituições científicas não poder receber mais dois prêmios. Ah, tá aqui, ó. Nesse ponto por isso que eu grifei lá em cima, pessoal. No período de 12 meses, tá? Lá em cima a gente está falando 2 anos. E por que isso é importante? Porque a gente sabe que tem pontos de cultura, né? Que tem a questão dos seus projetos continuados, da sua continuidade do seu trabalho, né? Então não faz sentido nenhum, né? A gente, se eles fazem trabalhos que tem durante um ano todo, não serem premiados por conta disso, né? Então, o prazo de carência aí é 12 meses. Um ano, tá? E não dois, como tá lá em cima. Eu grifei, vou voltar lá, tá? Todo mundo ok com isso, pessoal? Isso é uma parte importante. E lá na audiência pública, eu lembro que houve essa questão. 2 anos ou um ano, tal. E agora eu vi que está aqui 12 meses lá embaixo e 2 anos lá em cima. Todo mundo ok, Xará? A gente tinha conversado disso antes, né? Tudo ok. É isso, né? Beleza. Vou acertar aqui. É, não deixar para depois.
Pronto, tá? Então, eu estava confuso porque eu sabia que tinha alguma coisa de 12 meses, de um ano, mas eu sabia também que a gente havia falado de 2 anos. Mas tá aqui. É, é a data de premiação do anterior, né? No nosso caso foi em 23, 24. Né? 24. É, a única exceção está a vedação ocorre quando um mesmo edital, se tivermos mais de um edital de PNCV, né? Nos últimos 12 meses, ainda havendo vagas disponíveis. Ah, tá. Por exemplo, se ainda houver, não que estaria proibido concorrer, um ponto de cultura tivesse sido premiado nos últimos 12 meses, né? Mas ele poderia ser premiado essa exceção aqui. Pô, de repente eu não tenho mais ponto de cultura, né? Não tenho mais, eu tenho aquele, né, que, poxa, concorreu no passado, continua fazendo trabalhos, né? Então ele vai deixar de ganhar? Ah, mas ele ganhou, poxa, mas tá sobrando vaga, tá sobrando recurso. Ele tá fazendo os trabalhos, então a atividade dele continua. Então essa é a exceção que se coloca no caso de menos de um ano, de um ponto de cultura que está entrando de novo participando desse edital, tem menos de um ano que não é o caso, né? O último que a gente fez faz 2. Só estou explicando para esse ponto que ele é polêmico, né? Pode depois a pessoa ler aqui e falar, poxa, mas não está certo. Tem uma exceção. Tem uma exceção, realmente. É, mesma coisa, é o que eu falei, tá? Adicionalmente, não poderá celebrar e em seguida receber PNCV num período de 12 meses. É, mesmo que selecionados de entidades diferentes ou entes distintos. No entanto, essa vedação é afastada, tornando ele elegível. Parará. O que eu falei, pessoal, não vou ficar repetindo, senão lendo é pior, né? Acho que vocês entenderam a questão, né? Havendo sobra, não havendo gente suficiente para preencher aquelas vagas, um ano não é um problema, tá? Só vai ser problema no caso porque a gente tem bastante concorrência, obviamente isso não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Em caso de desistência, impossibilidade de receber o prêmio, vai chamar, né? Aí vai chamar outro, né? Enfim, da ordem de pagamento, ordem de pagamento é pago todo mundo junto de uma vez, tá? Então isso não é também problema. É, a gente não, que está falando aqui a ordem de pontuação não quer dizer a ordem de pagamento, tá? Mas o que acontece? Geralmente todo mundo é pago todo mundo de uma vez, então não tem problema. Mas falando, ordem de pontuação não é ordem de pagamento, tá? Então, se vocês forem selecionados aí, os 4 selecionados vão receber de uma vez. Vão assinar um termo de premiação, tá? Que se tudo der certo, provavelmente vai ser perto ali da nossa conferência, talvez ali, ou na conferência mesmo. Vocês assinam um termo de premiação em conta corrente, preferencialmente. Aqui, no caso de premiação, é que no projeto, como o projeto, a cada projeto tem que abrir uma conta. Aqui no caso, não. Pode ser uma conta do proponente, uma conta da entidade, enfim. Mas uma conta que ele coloque lá como sendo do coletivo e que o coletivo concorde, tá? Então não precisa abrir uma conta diferente. Ah, se for uma entidade e concorrer como assim com o CNPJ, na conta da entidade, tá? Irregularidades praticadas pelas candidaturas, ou seja, pessoal, usem o recurso com responsabilidade, tá? Se fizer qualquer, enfim, como eu falei, pode usar o recurso como quiser, mas a responsabilidade de usá-lo depois, é claro que a gente vai estar sempre de olho em vocês, tá? De olho em vocês porque vocês sabem, né, pessoal, que tá com o nossa marca prefeitura, nossa a marca governo federal, tudo que vocês fizerem passa a ser visto como responsabilidade
responsabilidade pública. Responsabilidade pública, certo? Então, obviamente, a gente vai estar sempre acompanhando as ações, até por uma questão de responsabilidade nossa, né? Enquanto gestor. Tá? Então, por isso, pode usar como quiser, mas usar para fins do coletivo. Disposições finais. Vigência de 12 meses. Irregularidades, né, a gente vai inabilitar. Casos previstos nesse edital durante a seleção serão resolvidos pela comissão de seleção. É, os prazos terminam em dia útil, tá? Sempre dia útil, porque, hum, obviamente, para não atrapalhar qualquer resolução que se tenha, né? O ônus da seleção, despesa, tarará, é de vocês, né? Vocês têm que saber como se escreve e tal, computador, enfim. Apesar que a gente está sempre aqui para ajudar, tá? Mas o ônus de como se inscrever é de cada um, né? A entidade será a única responsável pela veracidade das informações. Vocês já são parte do nosso banco de dados a partir dos editais que vocês se inscrevem, então já passam a fazer parte do nosso banco de dados, enfim. Parará, o ato de inscrição não implica no reconhecimento da entidade enquanto coletivo, tá? A inscrição não, por quê? Porque, óbvio, como eu disse, passa por uma análise. A inscrição, me inscrevi, já sou um ponto de cultura? Não. Depois a gente vai analisar. Pontuou acima de 50, para nós aqui é. Para o Ministério da Cultura já é? Não, ainda não. A gente vai mandar a documentação para eles, eles analisando, depois vai ser, depois de tudo isso tá bom? É, dúvidas, qualquer coisa, estamos aqui. Anexos estão aqui, que farão parte disso tudo. E é isso, pessoal. Esse é o edital. Cultura Viva, assim, de ponto a ponto, aqui para vocês. Se vocês quiserem. Agora, pera um pouquinho, vamos fazer algo bacana aqui. Interromper o compartilhamento. Deixa eu compartilhar um outro documento aqui, vai, com vocês. Espera lá, só um minuto. Opa. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Vai fazendo enquanto eu vou procurando aqui um outro anexo que é de categorias. Na verdade, eu nem mexi no anexo de categorias, mas dá para a gente ver aqui um pouquinho. Deixa eu ver. Não, não é de categorias, não. É o de critérios que eu quero. Bem rapidinho. Opa, 9h20 já, então vou ser bem rapidinho mesmo. Vamos lá. Minuto padrão. Aqui. Todo mundo vem? Todo mundo vendo? Critérios de avaliação, etapa de seleção. Certo? O ponto de cultura promove a criação e a produção artística e cultural. Ó. Estimula a exploração de espaços públicos e privados para serem disponibilizados para ação cultural. Opa. Promove a diversidade cultural brasileira, garantindo diálogos. Opa, eu tô no ar? Eu pulei. Ué, tá errado essa. É A, B, C, D, tá? Depois eu conserto aqui. Promove a diversidade cultural brasileira. Promove a inclusão cultural, população idosa, né? Contribui para o fortalecimento da autonomia social das comunidades. Fortalecimento da autonomia social das comunidades. Olha só, hein? Conheço bastante gente aqui que faz isso, hein? Promove o intercâmbio, diferentes segmentos da comunidade. Estimula a articulação das redes sociais e culturais, com a educação. Eu acho que a gente tá vendo aqui critérios que são atendidos por muitos de vocês aqui. Adota o princípio de gestão compartilhada entre os atores culturais. Gestão compartilhada.
né, Xará? Que a gente fala muito das todo mundo participar das entidades, né? As entidades estão aí para que todos participem de forma efetiva, contribuindo, colaborando, tomando decisões, isso é importante. Economia, fomenta a economia solidária e criativa, estimula a proteção do patrimônio cultural material, incentiva manifestações tradicionais, realiza atividades culturais gratuitas, né, abertas, com regularidade. Ações da organização cultural estão relacionadas aos eixos da Política Nacional Cultura Viva? A gente viu os eixos lá no começo, né? Possui articulação com outras organizações, frentes, trabalha junto com os outros. Enfim, pessoal, esses são os critérios, né? Depois eu só vou consertar aqui, tá? Que é A, B, C, D, tal. E não sei nem se deu 100 pontos aqui, tá? Mas saibam que se não deu, é 50% dos pontos que tem que somar, tá? Mas esses são os critérios. O que mais vocês devem saber aqui? Declaração, declaração de representante cultural, termo de premiação. Bom, eu acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida com relação a como fazer as coisas? Sugestão? Estamos aqui para isso agora, para falar sobre as dúvidas de você. Mas acho que não, né, gente? Está todo mundo acostumado aqui com o processo, né? E eu só espero, assim, muito mesmo que a gente consiga ampliar o número de vagas no próximo edital de premiação, que a gente tenha o edital de subsídio cultural, porque eu vejo que nossos pontos de cultura estão ficando cada vez mais fortes, estão ficando cada vez mais, né, assim, mais presentes na comunidade, e fico feliz com isso. Fico feliz pra caramba. Apesar de me deixar aflito a cada edital, mas eu fico feliz, sim, pode saber. Certo, pessoal? Não havendo mais dúvidas ou perguntas, eu fico feliz com a presença de vocês, agradeço muito e, poxa, vamos lá, vamos juntando as coisas aí para poder fazer a inscrição, tá certo? Vou encerrar a transmissão ao vivo, agradeço o pessoal que participou que vai ver isso aí depois e